A todos. É com muita honra que eu apresento mais um quadro, Efeito Corona no Mundo, e hoje o Rodrigo, diretamente de Malta. Rodrigo, se apresenta, fala qual o seu trabalho, como surgiu essa intenção de morar em Malta, construir uma vida aí, e estar nesse período de pandemia, aí de isolamento. Me fala como é que está a adaptabilidade nesse período. Agora é a hora de você falar um pouquinho de você. Legal. Bom, meu nome é Rodrigo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Bom, eu e, e comecei a sentir. Fala um pouquinho de você, o que é que você, quais os Olha, seus interesses em morar em Malta, o que é que você trabalha, quais as suas perspectivas de legal. trabalho. Eu sou piloto comercial. No final do ano passado, eu tive uma decisão pessoal, meu e com a minha esposa, e a gente estava um pouco interessado em iniciar um projeto novo. A gente estava sentindo que ficar no Brasil para a gente já era uma coisa que estava um pouco cansativo no sentido de tentar iniciar um novo projeto, uma coisa juntos. Bom, a gente acabou escolhendo primeiro Portugal pela proximidade do idioma e por ser um país um pouco mais fácil de você ir tateando para começar. E após um mês de Portugal, experimentamos um pouco Portugal, a gente sentiu que de repente Malta seria mais interessante ainda. Existe umas tratativas que você consegue fazer para poder trabalhar como piloto em Malta. Entretanto, eu estou exercendo uma outra atividade agora, que está interrompida aí por conta do corona, né? Perfeito. Então me explica, seu interesse era morar em Portugal e viu uma outra oportunidade em Malta e agora está impossibilitado de trabalhar por conta do corona. Isso foi ano passado, essa decisão? A gente foi primeiro para Portugal. A ida para Portugal foi feliz no sentido de ser um primeiro passo para sair do Brasil, né? A gente Uhum. precisava começar por algum lugar. A porta de entrada em Portugal sempre foi muito interessante porque a gente tem a cidadania portuguesa, né? Tanto eu quanto a Paula, a gente tem essa prerrogativa. Portugal está com uma saturação um pouco grande de brasileiros nesse momento. Então, tem muitas vagas de emprego que os próprios portugueses acabam sentindo uma certa vontade de pegar, de repente, os portugueses primeiro, antes dos próprios brasileiros. Sentimos isso, depois de um certo tempo que a gente ficou lá, a gente acabou decidindo vir para Malta, e aqui em Malta a gente começou essa grande empreitada que tá ainda começando, a gente se considera muito no começo ainda. Máximo. E contextualiza como fazer bom networking, como se relacionar através das redes sociais, como se lançar com empreendedorismo, com negócio assertivo. É verdade. Olha, uma coisa que a gente achou curioso aqui, né? E isso eu acho que é um pouco ainda desse lado velho europeu. Os europeus são muito desconfiados e mais tradicionais do que nós brasileiros. A gente acabou, queira ou não queira, importando uma cultura americana mais rápida em termos de tecnologia, em termos de utilização dos recursos que a gente consegue ter através da própria internet. Quando a gente chegou em Malta, a gente sentiu que muitos processos eram um pouco ainda feitos de uma forma antiga, uma forma mais, talvez, digamos, atrasada. Não usaria esse termo, mas provavelmente talvez seja o mais apropriado. Eles são um pouco mais antigos em comunidade. Então, eu acho que aqui em Malta, por incrível que pareça, a melhor forma realmente é o tete-a-tete, que agora está sendo muito difícil de ser feito, né? Eles usam muito o Facebook, realmente, eles gostam bastante da ferramenta, mas, por exemplo, o Instagram, que está explodindo hoje em dia, ainda é pouco utilizado aqui. Você vê poucos malteses na ferramenta, né? E algumas outras ferramentas que são muito novas e muito legais, eles estão começando a descobrir agora.
Então a gente sente que realmente eles estão ainda nesse processo Transição. de se adaptar. E você vê que no Facebook é bem atuante nos grupos, né? As perguntas, você vê que se Sim, sente sim. pertencente de uma comunidade, mas nas outras redes aqui no Brasil, a maior influência é de Instagram, as pessoas ganham muito dinheiro no Instagram. E, enfim, Verdade, ainda é está verdade. tendo um crescimento exponencial aí. Me É, fala, voltando. Pode falar. não, eu só ia concluir, mas uma coisa engraçada que acontece aqui, e que talvez não aconteça assim tanto na França ou em outros países, é que aqui o número de imigrantes acaba sendo muito, muito grande. Né? Não que na França, na Alemanha não tenha, óbvio que tem, mas eu acho que supera até o número de malteses. Então a revolução tecnológica que está acontecendo, de uma maneira geral, está sendo realmente dos imigrantes que estão trazendo toda essa revolução para o país. Legal. E me fala, relacionada ao coronavírus e meio a essa pandemia, houve paralisação do comércio, não houve, do judiciário? Como a classe tem reagido? Como tem sido o pequeno e o médio empresário? E quais as consequências disso tudo, desde que começou aí a paralisação, o isolamento, as tratativas voltadas à pandemia? Olha, foi tudo muito súbito, né? Eu trabalho ainda dentro de um hotel, nós estamos sem trabalhar praticamente, só utilizando tudo que a gente tem de banco de férias e algumas licenças mesmo não remuneradas durante esse período. O hotel fechou as portas com 950 funcionários que estão ou sendo desligados da empresa ou sendo aproveitados num outro hotel da mesma bandeira, mas que provavelmente vai fechar também, porque o número de turistas caiu drasticamente, né? E toda essa parte, essa ilha, muito aqui no Mediterrâneo, essa região é muito dependente de turistas, né? Então a gente sentiu uma coisa muito súbita, um decréscimo muito grande, e foi bem triste ver grandes restaurantes bons fechando, empresas legais. Quem está sobrevivendo aqui, que eu acho que está indo bem, são os deliveries, realmente, como em todo lugar, e a indústria de gaming, que é uma indústria muito presente em Malta. E como as pessoas têm muito tempo agora em casa para descansar, enfim, aproveitar a quarentena, elas estão jogando mais do que nunca. Então, essa Nossa, indústria, a gente vê que ainda tem feito muito processo seletivo, mesmo online, e tem a possibilidade de você permanecer nessa indústria mais tempo. É a indústria mais quente hoje, eu diria, na ilha, né? Por conta dessa situação atual. O governo está estou apoiando entendendo. muito, muito, muito E os antes, trabalhadores. e antes era mais presencial esses jogos e agora se tornaram online? É isso? Olha, essa indústria, desculpa, tem um barulho aqui próximo a uma obra, mas aqui realmente é assim. Se eu for para a sala, vai ter barulho de obra também. Eu acho que você está me ouvindo bem. Sim? Aqui em Malta, toda a parte de cassinos presencial foi sempre muito presente. Né? As pessoas vinham para jogar e jogavam, e aquilo acabava sendo mais presencial mesmo. Existiam algumas empresas de jogos online e estavam indo muito bem. Mas não era ainda uma coisa tão difundida, era uma coisa que estava vindo num crescente. Eu acho que desde que foram fechados os cassinos físicos, mais do que nunca, todos os jogos passaram a ser online. Então, hoje a gente vê uma indústria de live cassinos imensa. Então, ao invés da pessoa apostar lá presencial, agora ela aposta do celular dela e ela continua postando e alguém atende na live do outro lado, fala o número que a pessoa está postando ou gira a roleta, vestida ali no caráter mais ou menos do Silvio Santos ali, mexendo na roleta, tudo a caráter perfeito, como se estivesse num estúdio de TV, e a pessoa joga do outro lado. O que é legal é que as pessoas continuam jogando, né? Lógico que é de uma outra forma, mas eles conseguiram adaptar o entretenimento um pouco e tá caindo no gosto bastante. Bacana, né? O efeito ilusório do entretenimento, eles adaptaram a essa nova realidade. Exatamente para conectar, chamar a atenção das pessoas. Bem interessante. E me fala relacionado aos restantes dos outros negócios, né?
que é que você vê assim que tem tido aceitabilidade, a parte do delivery ótimo, como tem sido a parte de farmácia, Olha, gasolina, eu, supermercado, aqueles serviços essenciais, como tem sido até a adaptabilidade das pessoas, isolamento 100%, o que é que você considera? olha, a gente aqui em Malta vê que as pessoas apoiaram muito as ações que foram impostas pelo governo. Como é muito perto da Itália, a gente está a menos de 80 quilômetros da Sicília, as pessoas ficaram com medo mesmo, né, receosas dos acontecimentos, muito embora os números aqui sejam bastante bons. Né, a gente só tem Sim, 410 casos e acho que 9 mortos hoje, checados na informação de hoje. É relativamente baixo o número, o país é pequeno, somos em 400 mil habitantes, né? Mas mesmo assim o número é baixo. As pessoas estão seguindo à risca, mas eu acho que os grandes negócios estão começando a se preocupar muito. Se o negócio não pode ser adaptado para uma ferramenta online, a maioria deles estão colocando os funcionários em férias, e muitos estão fazendo opção pela demissão mesmo, que é o pior cenário, mas que eventualmente está acontecendo e está acontecendo em um número alto aqui. O governo está protegendo as pessoas, você, através da segurança social, você consegue uma bolsa por 4 meses de 800 euros, que seria o equivalente a um salário mínimo, e pelo menos com esses 800 euros ali, você paga o seu aluguel, né, e você pode viver um pouco essa fase. Mas é claro, nenhum país vai ter sustentação para mais de 4 meses. Se a crise se estender mais, o negócio pode ser bastante crítico aqui. entendi. E qual a perspectiva econômica do país? O governo tem auxiliado, é, tem tido alguma bolsa, tem tido alguma recuperação? O que é que você vê assim em relação à economia? Você falou que não se sustenta até 4 meses. Novos modelos de negócio sendo originários, É como essa complicado parte a de gente. entretenimento. Eu acho que as pessoas estão muito em casa e a gente está tendo uma queda geral de internet em toda a área aqui. É um problema geral. Tem 2, 3 dias que eu venho notando que a internet está muito ruim e não está dando vazão. Não, sem Eu acho problema. que é o uso mesmo. As pessoas estão em casa e acaba sobrecarregando o sistema, né? Sem problema. Consegue Me mesmo? fala. Agora eu estou conseguindo te ouvir perfeitamente. Me fala como se Tá. tem originado os novos modelos de negócio, se está tendo alguma recuperação para poder auxiliar aí os pequenos e médios empresários, como é que tem sido até inclusive essa parte tributária, financeira, se o governo tem auxiliado com alguma bolsa nesse período, se tem perspectivas, né, também sobre Tá. tudo isso. Olha, aqui o Malta é considerado já um dos melhores países para investir da União Europeia, né? A taxa tributária é por volta de 5%, a média da Europa é de 22%. Então, mesmo um cenário desfavorável ainda é muito favorável, né? 6/7 daquilo que é investido em termos de impostos retorna para o empresário em dinheiro líquido e ele não precisa se preocupar com esse pagamento. E mesmo nesse cenário, essa situação não vai mudar, porque deveria mudar, né? Na minha concepção, poderia aumentar-se os impostos e eles vão manter essa atuação de ser um dos melhores países da Europa para se investir. Isso vai permanecer. Então, essa primeira fala do primeiro-ministro de Malta já foi bastante importante, porque se manter-se com esses investimentos nesse grau e manter-se como está, ainda vai continuar sendo muito atrativo, sim. Né? O que eu falei em relação aos 4 meses é uma conta de padaria mesmo. É aquele dinheiro que eles recebem de impostos, que é possível para se pagar. Eu não sei se eles podem utilizar de empréstimos, provavelmente do próprio Fundo Mundial, ou empréstimos aqui do Bloco Europeu, que podem proteger a população mais tempo. Eu acho que por ser um país europeu, existem uma série de benefícios que podem ser utilizados em uma situação como essa. E eles vão proteger o país o máximo possível. Acontece que realmente uma conta de 4 meses, você sabe que você não precisaria nem utilizar o fundo internacional, né? Você se protegeria sozinho. Sim, sim. E me fala,
Sobre o aspecto de saúde, inovação, tecnologia, como tem sido aí a demanda dos hospitais, como tem sido também, se os próprios profissionais da área da saúde estão aptos a tratar com pandemia, o que é que você tem visto assim de inovação, de criatividade nesse período, para que a gente possa modular, se espelhar aqui no Brasil? É, a gente vê que os profissionais de saúde estão conseguindo trabalhar, o sistema não está em sobrecarga, muito embora existam alas que estão bloqueadas, já pensando num aumento exponencial da doença. Então, eles estão contando realmente com o sistema estar mais saturado nas próximas semanas, sim. Hoje, o principal problema que Malta vive, assim como vive a Sicília, além da doença, claro, da pandemia, é a grande migração de pessoas da África que vêm em barcos clandestinos e tentam desembarcar em Malta para que fiquem aqui e se estabeleçam casas. Então, agora, durante a pandemia, essas pessoas estão vindo em um número muito alto para se proteger aqui e conseguir utilizar os recursos de estar na Europa. Só que realmente é uma situação bastante difícil para debater sobre se dá ou não dá para receber essas pessoas em Malta nesse momento. Embora o sistema não esteja totalmente excedido da sua capacidade, existe um prognóstico de que ele vai ficar nesse ponto. Então, e essas pessoas chegando, elas também podem se contaminar. Então, existe um problema muito sério, né? Malta recebeu essas pessoas, levou essas pessoas para o hospital para um tratamento, mas precisou devolvê-las para a África em um voo fretado. Ela disse que não tem como abrigar, são por volta de 100 imigrantes que estão no mar, que estavam no mar e já foram devolvidos, mas que têm vindo, todo mês a gente recebe por volta de 100 pessoas. Isso é uma crise mundial, isso não vai parar agora, provavelmente eles vão continuar vindo, e eles não vêm só da Líbia, que é o norte da África, eles às vezes atravessam países para chegar e fazer a travessia. É uma situação muito complicada. Essa viu? Porque É, você está aberto ao turismo ainda, né? Quer queira ou quer não, a cidade não paralisou o turismo 100%. não, não. A situação é a seguinte: nós não temos voos, o aeroporto está completamente fechado, comercialmente falando. Então, hoje, você não consegue sair de Malta. A gente está numa situação de praticamente ilhados. Né? Quem está aqui, entrou aqui e só sai agora em voos de repatriamento, justamente para tentar evitar a disseminação do vírus. Então, é complicado. Eles estão tentando tentar. É um debate. Eu, na minha opinião, aceitaria, mas eles alegam que eles não têm como aceitar essas pessoas em número alto por incapacidade de sistema mesmo, de saúde e de abrigá-los. Como será a É, recuperação de Malta? Se a sua perspectiva é continuar em Malta, trabalhando com esse mercado hoteleiro, que é um mercado que está completamente em baixa agora nesse período e ninguém sabe, nesses 4 meses, se tem sustentabilidade, quantos hotéis estão sem o mínimo de clientela para poder se manter esse tempo todo, né? Com estrutura de custos altíssimos. Me passa teu feedback do futuro, da perspectiva mesmo aí, o que é que você acredita? Gabriela, realmente é uma pergunta bem interessante e eu também me pergunto todos os dias se realmente a crise vai ser o suficientemente grande a ponto de fazer uma barreira para esse projeto meu e da Paula. A gente vai tentar lutar até o último centavo, né? A gente tem uma folga, mas claro, ela tá no limite. É claro que a gente quer que as coisas deem certo e nós vamos lutar por isso. Existem alternativas, né? O setor de gaming, como eu te falei, é um setor que está vindo num crescente muito grande. A própria aviação, onde eu tenho habilitações, eu posso voltar, muito embora eu precise fazer uma validação da minha carteira brasileira para a carteira europeia. Então, existem algumas saídas. Eu torço para que o turismo, hospitalidade e aviação voltem logo. Se isso não acontecer, claro que a gente tem que mudar de área, né? A gente precisa continuar fazendo a vida acontecer, né? Perfeito. Maravilha, exatamente, adaptabilidade. Eu acho que agora não Exato. é mais a perspectiva de que eu só sei fazer isso. Agora
É É, sobrevivência, tenho que me adaptar. Às vezes você desenvolve uma aptidão, às vezes você se redescobre e por aí vai. E passa é um verdade. conselho para quem nos assiste, para despertar esse interesse, essa ousadia, sair no Brasil por um projeto de se lançar em outro país, não conseguiu a adaptação no país de origem, que seria o projeto de vocês, se adaptou a outro, que você viu que tinha condições maiores de abraçar esse projeto do casal, até para encorajar, né? Quantos brasileiros não estão aqui sem perspectiva, sem acreditar no nosso país e que querem estudar, trabalhar, ter novas experiências, não tem nada que prenda no Brasil e crescer, ter um crescimento aí pessoal e profissional diferente e se inspirar na carreira de vocês, na história de vocês. Ah, muito legal, obrigado pela pergunta. Olha, eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas que me chamam, que estão com vontade, que a gente só tem uma vida, uma vez só, né? A gente tem que tentar. E a gente não, a gente é muito mais do que uma coisa só. Então, mais do que um profissional de uma área, você é uma pessoa. Uma pessoa pode se adaptar, pode empreender, pode recomeçar, pode errar e retomar e fazer de novo e dar certo. Eu acho que o primeiro pontapé que a gente foi para Portugal foi muito importante, mesmo que ele tenha sido muito dolorido até, com muitas portas fechadas e a gente com muita dificuldade de se inserir na cultura, que eu gosto muito, inclusive, foi muito duro. Mas a gente pensou, estamos em Portugal, vamos voltar para trás completamente para o Brasil ou vamos prosseguir para uma nova tentativa? E é isso, eu acho que a vida é isso. É como você falou, é ser um camaleão por dia, é se adaptar. Sempre existe uma área para você, sempre existe um lugar que você pode brilhar, você só não descobriu ainda. E às vezes você não vai descobrir na primeira. Você vai precisar de 3, 4 tentativas até se acertar. Mas eu acho que o principal ponto é sair da estagnação. É não sofrer se não der certo na primeira e partir para uma nova. Porque a gente sempre vai ter uma oportunidade. É isso aí. Agradecer sua participação. Eu espero contar mais vezes com seu apoio, com suas iniciativas. Sucesso aí nessa fase de transição. Eu espero que o casal possa prosperar, sim. Eu sou muito, como eu posso dizer, acredito, quero muito que os brasileiros prosperem. Adoro brasileiros que têm ousadia. Eu acho que me representa, desde a coragem, desde sair da zona do conforto, desde sair do vitimismo e se adaptar a uma nova realidade. E boas vibrações daqui do Ceará para vocês. Eu espero que tudo Obrigado. isso transcorra de uma forma bem calma e que todos possam prosperar ainda mais. Agradecer a quem nos assiste, quem vai nos assistir e até a próxima, se Deus quiser. Pode se despedir. Muito obrigado, foi um grande prazer, Gabriela. Queria agradecer por essa oportunidade